Santidade, santificações e suas implicações. Atender esse comportamento de santidade requer um aprimoramento, um aperfeiçoamento evolutivo para manter as definições de acordo com aquele que é a supremacia da santidade, pois a palavra dele nos revela que precisamos ter essa qualificação de santos. Sejam santos, porque eu sou santo. Assim diz o livro sagrado. O Rei dos Reis é santo. E se o Rei dos Reis é santo, convém que todos os seus filhos que compõem o seu reino também tenham essa qualificação. Só que sabemos que o homem possui duas naturezas. A natureza maléfica e a natureza boa, e que andam em conflito para as suas predominância. Essa predominância entra em choque em um mundo e um meio pecaminoso, o qual o homem está inserido devido à queda do Jardim do Éden, colocando-o à prova a santidade, o aperfeiçoamento e o seu atendimento e a sua resposta à qualificação de santidade. Mas convém entendermos de forma mais profunda o que vem a ser realmente a santidade. Será que ela só requer o comportamento na ética, na moral? A santidade é de forma mais que santidade. Ela é mais abrangente do que possamos imaginar, pois ela define a conduta, o pensamento, a expressão, os interesses, os intentos do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Qualificar a santidade é defini-la no seu aprimoramento, aperfeiçoamento, numa santidade qualificadora, de acordo com a estatura, a plenitude dos santos. Mas, de fato, a santidade é possível atender de forma fácil? É fácil atender de forma plena? Não, sabemos que ela requer um processo evolutivo, principalmente um princípio interno que deve ser aprimorado, que é conquistado, conseguido, obedecendo todas as linhas comportamentais de acordo com a mente, vontade e emoção. Pela mente, pela vontade, pela emoção, pela alma, o homem tripartido, corpo, alma e espírito, essas partes precisam estar coadunadas, associadas à santidade de acordo com o que preceitua o livro sagrado. Sendo assim, é preciso observar principalmente determinados itens que nós vamos ver no decorrer da epígrafe. Itens que ajudam a qualificar a santidade, atendê-la e principalmente mantê-la em perfeito e pleno funcionamento. Existem elementos, existem qualificações que de certa forma dão suporte para a santidade, porque a santidade, para ser mantida, não é uma coisa, não é simples assim, requer o trabalhar na mente, vontade e emoção, no espírito para com o espírito, porque a queda humana, a natureza de queda trabalha em confronto, em conflito com a natureza santa, reta e justa do reto juiz. Para que isso aconteça, necessariamente é preciso trabalhar a mente, vontade e emoção espiritual do homem, para que venha chegar perto da santidade e entrar e atender à plenitude. Deixar o Espírito de Deus atuar de forma livre, a fim de transformar internamente o ser humano, a alma, o espírito, caído em queda pelo pecado. Ou seja, o espírito precisa ter a liberdade para verdadeiramente o homem alcançar a santidade e ser livre
na santidade. Porque a santidade, assim como ela pode tornar o homem livre, também pode aprisioná-lo. Como? Se ele caminhar para o lado da religiosidade. A religiosidade conduz a santidade para uma prisão, levando a idolatria a caminhos tortuosos. Por esse lado, o homem passa a trabalhar em si mesmo as suas próprias vontades, e a liberdade que o espírito precisa não tem, pois o homem nesse momento passa a ser guiado por ele mesmo, seus interesses individuais. E o Espírito de Deus que precisa da liberdade não a possui, porque se o homem deixar ser conduzido pela religiosidade e pelo individualismo de si mesmo, a liberdade que o Espírito precisa para transformar e libertar o homem, livrá-lo ele do dano da segunda morte e da morte espiritual, a liberdade do homem não pode estar de acordo com a liberdade de atuação do Espírito. A liberdade levada para o individualismo, o ganho de si mesmo, e não em defesa do interesse geral do reino de Deus, leva o homem a se afastar das boas novas, da boa conduta e caminhando para os elementos utilizados que vão destoar, que vão levá-lo para destinos tortuosos. Os destinos tortuosos afastam a liberdade de atuação do Espírito transformador e conduz o homem para o interesse de si mesmo, afastando o homem do reino dos céus. Porque no reino dos céus, os últimos serão os primeiros. Então, se faz necessário o aperfeiçoamento do bem. Mente, vontade e emoção devem ser trabalhados para que o homem possa responder de forma satisfatória à santidade pretendida pelo Espírito, qualificando o homem na liberdade do Espírito e não na liberdade que o levará para a prisão da religiosidade e das suas próprias condutas, o qual o próprio homem tenta levá-lo para os seus próprios interesses e os seus próprios destinos. Existem dois destinos que podem ser traçados: o destino traçado pelo Espírito na liberdade do Espírito, e por outro, o destino traçado pelo próprio homem pelo seu individualismo. O homem tem a chance de vencer essa batalha se der espaço para o Espírito de Deus transformá-lo na mente, vontade e emoção. O maligno, em nossos dias, vem fortalecendo o individualismo, o amor de si mesmo. O salve-se quem puder. Em todo esse desenvolvimento, em todo esse processo, o homem já com a natureza de queda tendenciosa para o pecado. O maligno alcança a maioria no processo da idolatria, no processo do individualismo descabido. A mente, vontade e emoção, quando envolvida pelo individualismo, pelo orgulho de si mesmo, pela ganância, conduz o homem para a sua própria destruição, conduzindo ele para um destino tortuoso, afastando-o da santidade e transformando-o em um ser fora da esfera almejada por Deus. Fortalecer o individualismo, o ego, a ganância, produz a miséria, produz levantamento de impérios, como estamos vendo o quanto a besta vem trabalhando a garantia do levantamento da sua edificação imperial, dos reinos contra os reinos. Pois embora tenha um clima santo, a besta operacionaliza o reino contra reino, a fim de destruir o que há de santidade ainda existente.
ela vem desgastando os preceitos santos de Deus. Mas o desgaste se esbarra ainda na resistência santa que encontra-se na terra ainda. O sal que salga ainda está atuando e expressando. Tem recebido muitas pancadas, mas continua de pé. O maligno, na tentativa de fazer um teste no carnaval da blasfêmia, vimos que ele tentou atuar ali para fazer um teste. O quanto o reino dele, o quanto ele vem desgastando no reino contra reino, até que ponto ele está sendo aceito. Enquanto estiver um ambiente santo na terra, ainda o sal salgando, ainda que seja pouco, esse pouco de sal detém o aparecimento do iníquo. É por isso que a iniquidade, é por isso que Tessalonicenses fala que ele está sendo detido pelo sal. Quando vimos a blasfêmia naquele carnaval, na verdade aquilo ali já foi um teste do maligno, para saber o quanto do reino dele já está sendo absolvido. Pois ele vem desgastando os preceitos santos, vem aperfeiçoando o seu desgaste, tentando transformar a sociedade para o conformismo do seu reino. A santidade que Deus precisa, almeja, para que sejam absorvidos pelos salvos para o reino, vem sofrendo desgastes, bombardeios, pancadas do maligno. A operação desgaste da santidade vem sendo testada por ele, pois o trabalho dele tem sido operacionalizado nos últimos dias. Já percebe-se que o sal que salga está detendo ele. Ele ainda não conseguiu o predomínio total. Por isso, então, como ele começa a perder, ele perde e não se dá por vencido. Pois a resistência ao ministério da mentira dele ainda operacionaliza, principalmente nos sistemas insersores de vídeos, YouTube, o mecanismo eletrônico que, inclusive, ele tem feito desse instrumento uso para seus intentos e objetivos a serem atingidos. Combater e atingir a santidade. O sal que salga, a santidade que salga, está impedindo ele ainda edificar o seu reino. Então ele está perdendo, de certa forma, um pouco. Ele não tem um domínio total. Então, quando ele vê que não tem, ele começa a apelar. Apelar pelas leis injustas, apelar para a vacinação, para implantar o seu sistema diabólico, que é um absurdo a pessoa não ter o direito de trabalhar, se não for vacinar vai perder o emprego. Que ministério do trabalho é esse? Esse ministério não é para defender o trabalhador? Como é que agora está lutando contra ele? É porque o Ministério de Trabalho nunca administrou nada, a não ser garantir a escravização de todo o sistema. O fato é que a santidade, o sal que salga, ainda está de pé. E o maligno precisa ainda dar passos para edificar o seu reino, que ainda não está conseguindo. Então ele apela para a censura. Isso acontece porque o maligno continua perdendo. O sal que salga ainda, a santidade ainda está de pé. E nós vamos tratar dela em suas principais partes. No seu processo mantenedor, no seu processo evolutivo, como mantê-la e o que é santidade. Porque há muitas perguntas e há muito questionamento. Pelo menos nós, de certa forma, escutamos expressões do tipo: beber é pecado? Ouvir música do mundo é pecado? Jogar cartas de baralho é pecado?
e tantas indagações. Comer porco, carne de porco, é pecado? Nós vamos tratar a santidade nos seus principais pontos, no decorrer dos tópicos. Até lá.